Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas do FEADEV e continuando nosso curso de Python, a gente vai para a parte 2 de pandas, uma continuação da aula que a Maria já começou, tocando no assunto de pandas. Para isso, eu vou começar com o data frame que eu criei aqui, com alguns estados, com ano, população e PIB, com alguns valores fictícios que eu coloquei aqui que eu criei. E eu vou usar esse dicionário para alimentar o nosso data frame. E o data frame ele tem essa cara aqui, né, com quatro colunas e os seus respectivos valores. Aqui com um total de 18 linhas. Tá? Até relembrando um pouco por cima sobre o pd.toDataFrame, né? Aqui, como eu fiz uma importação pura desse dicionário, né, a ordem das colunas ela vai seguir estritamente o que nós definimos no dicionário data que nós colocamos aqui. Ou seja, a ordem das colunas desse data frame vão ser estado, ano, população e PIB. Esse vai ser o formato. Mas isso não necessariamente precisa seguir dessa regra, nesse formato. Você pode definir a ordem dessas colunas de acordo com a forma com que você deseja trabalhar. Então, por exemplo, pegando o mesmo dicionário que a gente fez antes aqui existe um argumento opcional no Pandas chamado columns, na qual eu atribuo sobre esse argumento opcional chamado columns a ordem das colunas que eu quero utilizar no momento onde eu estou criando meu data frame. Então, nesse caso aqui, eu quero, por exemplo, mudar a ordem, né? Nesse caso eu quero colocar a população em primeiro, depois colocar o estado, depois colocar o ano, depois colocar o PIB. Vocês conseguem ver que isso também é possível de se fazer. Que é uma forma de relembrar um pouco sobre essa parte do pd.toDataFrame. Bom, além disso, nessa parte um pouco de revisão, um ponto importante também a se relembrar é a questão sobre as formas onde vocês podem selecionar elementos específicos de um data frame. Nesse caso, elementos podem ser um valor específico, um conjunto de linhas ou um conjunto de colunas específico a que vocês estão trabalhando. Então, existem duas formas de você fazer isso no Python que são bem importantes, que é o lock e o ilock, né? No vídeo da parte 1 que a Maria fez, ela já até mostrou algumas formas de vocês fazerem isso. E o lock e o ilock são outras formas também que são importantes de você também fazerem filtros sobre o data frame que vocês estão trabalhando. Então aqui, relembrando como é que tá a cara do data frame, né? Printando aqui pelo DefHead. Então, vamos supor que vamos começar usando o lock e o ilock aqui, né? De uma forma geral, o lock ele faz filtros sobre elementos, conjunto de linhas ou conjunto de colunas, normalmente a partir do nome, tá? Entre aspas, nome, porque, por exemplo, se vocês perceberem aqui, o formato que vocês utilizam lock é linha e coluna, né? Que vocês colocam entre colchetes, a gente separa pela vírgula e o formato como vocês filtram isso é muito parecido, é bem parecido com o que vocês veem numa lista. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer aqui um filtro simples. Então, por exemplo, sei lá, das duas primeiras linhas e o PIB. Vocês conseguem fazer isso, mesmo tendo falado que o lock, meio que por definição, vocês filtram pelos nomes. Mas, quando eu falo filtrar por nomes em um data frame, significa relembrarmos aquele ponto importante de pandas, que é quando nós utilizamos o setIndex, ou seja, na qual a linha do data frame que você está falando, depois de você utilizar o setIndex, ela passa a ter um nome, né, nesse caso. E no lock, apesar dos filtros normalmente serem voltados a nomes, caso você não use e utilize o comando setIndex no pandas, vocês podem, mesmo assim, no lock, filtrar pelo formato numérico. Formato numérico significa aquele formato de índice que é o que a gente já vem trabalhando desde o começo do curso. Então, por exemplo,
Vou até criar aqui um notebook à parte. Quando a gente fala sobre formato de número, é o que a gente relembra bem no começo do curso. Então, por exemplo, eu faço uma lista e... Deixa eu só... Por exemplo, se eu printo os dois primeiros elementos, né, a gente vai relembrar aquele formato de seleção que a gente utilizava até na parte de strings também. E esse formato, quando a gente fala de filtros no Pandas, no lock, caso vocês não utilizem o comando setIndex, como eu disse antes, vocês podem utilizar esse formato que você já vem trabalhado no curso para fazer esses filtros de linhas. Mais uma vez, indo num ponto bem importante no comentário aqui, o def.lock abre colchetes, linha, vírgula, coluna, e vocês acabam fazendo o filtro que vocês estão trabalhando. Então, nesse exemplo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando sobre o DataFrame, utilizando o ponto .lock, todas as linhas do DataFrame, cujo estado é igual ao raio. Ou seja, no caso, as três primeiras linhas, né, que é o output que vocês conseguem ver para aqui. Depois nós vemos o vírgula. Vírgula significa que eu estou apenas filtrando as linhas cujo estado é o raio. E como eu não coloco nada depois da vírgula, significa que eu estou selecionando todas as colunas. Então, é algo desse tipo. Aqui, nesse caso, agora eu faço um filtro um pouco diferente. Então, vou até colocar só para duas linhas, só para vocês verem como é que está sendo feito os filtros. Eu estou, nesse exemplo aqui, filtrando sobre o DataFrame, def.lock, todas as linhas, mais uma vez, cujo estado seja igual ao raio, trazendo nas colunas apenas a coluna pop, que aqui é 1,5, 1,7, 3,6, que são esses valores aqui. Nesse exemplo aqui, mais uma vez eu faço esse mesmo filtro de estado cujas linhas são iguais ao raio, mas nesse caso aqui eu posso também trazer duas colunas, né? Eu posso trazer uma ou mais colunas, né? Nesse exemplo aqui eu trouxe todas, nesse aqui eu trouxe uma, e quando é mais de uma eu abro e fecho colchetes e eu faço uma separação tal como uma lista, né? Você separa aqui exatamente o que você quer filtrar no ponto lock. Nesse outro exemplo aqui, mais uma vez até uma parte mais simples, né? Usando o def.lock, todas as linhas cujo estado é o raio, está sendo o ano. Aqui é outro filtro que eu estou fazendo aqui também. Agora, ao invés de filtrar as linhas cujo estado são raio, aqui eu estou filtrando todas as linhas cujo ano é 2001. Então aqui vocês verem aqui também o resultado. E vocês verem que para as outras colunas o formato é muito parecido. Aqui eu faço mais um filtro, até relembrando da aula passada, né, aquele filtro de isin, vocês também conseguem utilizar aqui para filtrar as linhas pelo def.lock. Então aqui nesse exemplo, estou filtrando todas as linhas cujo estado são ou o raio ou nevada, que são essas 6 primeiras linhas aqui do DataFrame. Tá? E, bom, voltando até um pouco para o exemplo inicial aqui que eu estava trabalhando, a gente lembrava que a gente podia filtrar por número, pelo lock, mas a gente também pode filtrar pelos nomes, caso nós usamos o ponto setIndex, né, nesse caso. Então, deixa eu ver aqui. Então, quando a gente utiliza o setIndex, a gente significa que a gente pode trabalhar com o ponto lock nos filtros pelas linhas, vamos assim dizer. Pelos nomes dos estados, né? Nome dos estados, porque eu defini no setIndex os estados vão ser as linhas
propriamente ditas. Então, por exemplo, o que significa, até relembrando a parte do setIndex. Quando eu defino que o estado vai ser meu index, significa que agora eu posso filtrar pelas linhas, pelo lock, os estados. Então aqui, filtrando por Ohio Nevada, após setar o index do estado, vocês conseguem ver que a gente consegue fazer um filtro mais específico, de acordo com o nome que você está trabalhando. Mas vocês vão perceber que aqui nos exemplos, o formato em si ele é idêntico com os exemplos anteriores, né? Só que aqui, vamos assim dizer, é uma coisa muito mais direta, muito mais explícita, né? Porque a gente está definindo os estados, então aqui eu estou filtrando exatamente Ohio e Califórnia. E aqui eu estou trazendo pop. Mas, tal qual os exemplos anteriores, é muito parecido. Então aqui, nesse outro exemplo, eu estou filtrando no def.lock as linhas cujos estados são Califórnia ou Texas, trazendo as colunas população e ano. Porém, um ponto importante é que nesse exemplo do def2, eu estou setando como index, ou seja, os nomes das colunas, apenas uma coluna, uma variável, que é estado. Só que o setIndex vocês podem utilizar uma ou mais colunas para classificar, entre aspas, esse nome. Então aqui é o que eu vou fazer aqui nesse def3, na qual eu vou citar como index o estado e o ano. E o DataFrame ele vai ter essa cara. Né? No nível mais externo da linha, o estado, porque eu coloquei primeiro. E o segundo, classificação de linha mais específica, vai ser o ano. E o lock nós podemos também fazer da mesma forma. Só que, agora que a gente está atribuindo como index duas colunas, a forma que utilizamos o lock é parecida, mas é um pouco diferente. Então, por exemplo, a partir desse data frame, se eu quisesse filtrar se eu quisesse trazer a população do Texas no ano de 2001 e 2002, ou seja, essa parte aqui, trazendo essa população 3.52.1, utilizando o ponto .lock ele é um pouco mais sofisticado. Nesse caso, vocês vão abrir e fechar colchetes e vocês vão fazer um filtro que é relativamente parecido com o que a gente faz em tuplas, né? Ele tem uma cara de tupla. Então, o que significa? Eu vou usar o tf3.lock realizando filtros sobre as linhas, que é essa parte em rosa dos colchetes. Eu vou filtrar o estado do Texas, cujo ano é 2001, e o estado do Texas, cujo ano é 2002, vírgula, filtrando sobre as colunas, trazendo especificamente o POP, né, a população. E o output vocês conseguem ver que segue da mesma forma. Então, esse é um ponto importante sobre o lock. Né? Assim, e até um pouco até importante de citar, o lock, tanto o lock quanto o iLock, vocês conseguem ver que o formato ele é muito parecido, mas só que as possibilidades de filtros que vocês conseguem fazer é bem grande. Então vai bastante até da criatividade e do conhecimento de vocês sobre a biblioteca Pandas em si, e vocês conseguem ver as possibilidades diferentes de filtros que vocês conseguem fazer, tanto com lock quanto com iLock. Mas, apesar dessas particularidades e de ser um curso introdutório, então pode ser um pouco desafiador no começo, mas se vocês analisarem, até dos exemplos mais simples, os mais complexos, a estrutura do lock ela é muito parecida, né? Ela é sempre nesse formato que eu coloquei no comentário, né? def.lock, linha e coluna. Bom, indo a parte agora de filtros pelo iLock. Pelo lock, como eu disse antes, você filtra especificamente pelos nomes que vocês estão trabalhando, enquanto que com o iLock vocês trabalham especificamente com o index, ou seja, pelos índices 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tal qual vocês trabalharam no começo do curso. Então aqui, usando o mesmo data frame. Então, fazendo alguns filtros aqui, filtro por exemplo, a linha 4, né? Lembra que no Python é de 0, 1, 2, 3 para frente. E a terceira coluna,
que é o 2.4, ou seja, estou filtrando o estado de Nevada, trazendo população, que é 2,4. Se eu quiser filtrar as 5 primeiras linhas do data frame, né, o formato em si ele é igual. E aqui vocês conseguem ver que eu nem preciso usar a vírgula aqui. Vocês também podem deixar sem. Vocês podem usar só o 2.5, que é o que a gente já até conhece nas listas, e o output vai ser igual. As 5 primeiras linhas do data frame. Aqui eu estou trazendo deixa eu até lembrar aqui. Eu estou, nesse exemplo, trazendo a terceira linha. Lembrando que o ponto 3, o 2.3 ele não é incluído, então ele vai trazer só a terceira linha. E vocês vão trazer a terceira coluna, que é o 3.6. Tá? E aqui vocês também conseguem selecionar, além de um conjunto de linhas, vocês também conseguem selecionar colunas específicas também pela formatação de index. Então, aqui nesse exemplo, eu estou selecionando o raio Nevada, as linhas 3 e 4 e trazendo algumas colunas, né? Aqui no caso de PIB ano, estado e ano, que é pela ordem que o data frame é trabalhado. Tanto é que, até relembrando um pouco do começo da aula, vocês podem selecionar a ordem que vocês querem, né? Porque o data frame ele tem estado, ano, população e PIB. E aqui eu estou trazendo o PIB, porque o PIB é o índice 3, é o último. Depois vou trazer o estado, que é o primeiro, que é o 0. E depois eu trago o ano, que é o segundo. E é o formato que vocês quiserem. Tá? Além disso, pela iLock, vocês conseguem fazer alguns filtros um pouco mais avançados também. Né? Então aqui o que a gente está fazendo aqui? Eu estou usando o def.ilock. Eu estou selecionando, lembrando que os 2 pontos, quando a gente lembra das listas, é que ele seleciona tudo, todos os elementos. Então isso aqui significa, eu estou selecionando todas as linhas, vírgula, as 3 primeiras colunas, e depois eu vou abrir e fechar colchetes e fazer um filtro de população maior que 2. No iLock vocês também conseguem já fazer esse filtro mais dinâmico também. Né? Ele tem uma cara estranha, mas entendendo o racional por trás, ele até acaba sendo bem simples. E tal como o lock, né, esse tipo de filtro ele é bem legal porque vocês conseguem usar bastante a criatividade e fazer os filtros que vocês quiserem, de uma forma geral. Então aqui é uma coisa um pouco mais elaborada, mas também relembrando um pouco da aula passada. Aqui eu estou filtrando todas as linhas, as 4 primeiras, as 4 colunas, e eu estou filtrando tudo que é um PIB maior que 6 e toda a população que é menor que 2. Né? E mais uma vez, ele tem uma cara estranha, mas entendendo o racional ele acaba sendo até bem mais fácil. Então, no mais é isso. Bom, indo agora a parte de funções no Pandas. Então aqui, mais uma vez, lembrando o data frame que a gente está trabalhando, vocês também conseguem aplicar funções sobre determinadas colunas que vocês estão trabalhando no Pandas. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coluna de população, né, que tem os valores 1.5, 1.7, 3.6. Se a gente quisesse criar uma função que classifica essa população, então aqui eu fiz uma função que tenta classificar isso de uma forma bem clássica, como a gente viu nas aulas, na aula de funções. Eu vou criar uma função chamada classifica população, tem um input de população, na qual, se o valor da população for menor do que 2, ela é baixa. Se for maior ou igual a 2 e menor que 3, ela vai ser chamada de média. E caso contrário, essa população é considerada como alta. E a forma como a gente aplica essa função que a gente criou aqui no Pandas é nesse formato. DF, data frame que vocês estão trabalhando, a coluna que vocês querem aplicar,
a gente quer classificar a população sobre a coluna pop. Ponto apply classifica a população. Essa é uma forma de vocês aplicarem a função e classificarem ela. Depois, e aqui eu estou atribuindo esse resultado dessa função sobre uma nova coluna chamada defClassificação. Ou seja, ele vai criar uma nova coluna nesse data frame, que se chama classificação, na qual para cada linha ele vai comparar o valor de pop aplicando essa função e retornando se a população ela é baixa, média ou alta. Então aqui vocês conseguem ver o resultado disso, né? E que ele classifica da forma exata conforme a gente definiu na função. Mas aqui eu acabei até recopiando o mesmo código, vou até apagar. Mas além disso, né, tal qual na aula de funções, outra forma de vocês fazerem funções de uma forma mais resumida, ou seja, em menos linhas de ocupação, vocês podem usar as funções anônimas, chamadas de lambda, né, no Python. E no Pandas vocês também conseguem utilizar o lambda também. Então, eu vou até copiar a função e ver como que, e mostrar para vocês como que eu recrio essa função aqui, que eu utilizei aqui nessa coluna, usando o lambda. O lambda, especificamente no Pandas, ele é um pouco diferente das condicionais. Então, como que ele funciona? Eu vou criar uma coluna chamada classificação lambda, na qual eu vou aplicar essa função anônima que eu vou criar sobre a coluna pop. Vou usar também o ponto apply. E aí nessa linha eu vou usar o lambda que a gente já conhece. Mas você vê que ele começa como baixa, ou seja, ele começa como return. Ou seja, lambda x baixa se o valor de x, e que valor de x é esse? É para cada valor de x na coluna defPop. Se esse valor de x for menor que 2, vai ser baixa. Depois vocês usam o else, né? Você vê que ele é um pouco diferente, mas é bem parecido. Caso contrário, média. Caso o valor de x, para cada valor de x na coluna defPop for maior ou igual a 2 e menor que 3. Né? Vocês veem que tipo, a forma no lambda ele é um pouco diferente, mas ele não é, mas de uma forma geral ele é um pouco parecido. E por fim, caso contrário, alta. Essa é a forma como vocês usam condicionais com apply lambda. Ele é um pouco diferente, mas até comparando vocês conseguem, dá para chegar num ponto onde dá para entender mais ou menos o racional. A gente começa com return, if o x sobre cada valor da coluna que vocês estão trabalhando. Caso contrário, return do elif. Caso o valor de x seja maior ou igual a 2 e menor que 3, else, depois é só o último return. Esse é o formato como vocês trabalham no lambda no pandas. Tá? Então aqui, por exemplo, usando os mesmos dados, aqui eu estou criando um segundo exemplo com apply lambda. Então aqui significa o seguinte. Nesse caso aqui, nessa função anônima, eu estou querendo classificar uma flag na qual se a linha do estado for igual ao raio, então a gente vai retornar igual a 1. Se for nevada, vai ser igual a 2 e caso contrário vai ser igual a 0. Então vou criar essa coluna chamada classificar estado 2, defState.apply lambda x1, que é o return que eu quero trabalhar, 1. Se o valor de x, se para cada valor de x da coluna defState for igual ao raio, caso contrário 2, se para cada valor de x na coluna state do data frame for igual a nevada, caso contrário vai ser igual a 0. Esse é o formato. E mais uma vez vocês conseguem ver o resultado. As linhas de raio com classificação igual a 1, as linhas de nevada com classificação 2 e todo o restante com classificação igual a 0. Então, de uma forma geral, esse é o essencial que vocês trabalham com funções no Pandas. Mais uma vez, né, existem
Outras ramificações, formas de se aprofundar sobre isso, mas de uma forma geral, de caráter introdutório, isso é o essencial sobre funções no Pandas. Então, tá. Bom, dando prosseguimento, a gente tem a questão de como a gente trabalha com strings e datas no Pandas. Então aqui eu estou criando um novo exemplo, né? Aqui, nesse caso, eu estou fazendo um data frame já direto no pd.dataframe. Alguns e-mails com os nomes das pessoas. Então, esse é o formato das colunas que vocês estão vendo. A gente consegue utilizar os métodos de strings no Pandas com esse formato, né? A coluna que vocês estão trabalhando, nesse caso def exemplo e-mail, .str, o método que vocês estão utilizando sobre a string que vocês estão trabalhando. Nesse caso aqui a gente está usando contains, que é como se fosse uma forma de você verificar se aquele termo aparece para cada linha desse data frame. Então nesse caso, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer verificar se em cada linha aparece o termo Gmail, né? Porque vocês conseguem ver que tem um e-mail das pessoas aqui. Ele vai retornar true se ele encontrar e false caso ele não ache. A gente consegue ver que na primeira linha, na terceira e na quarta tem um Gmail. Ele retorna true e em todo o restante ele retorna com o false. Aqui a gente consegue ver que apareceu alguns booleanos de true e false, e vamos supor que agora a gente quer saber a quantidade de vezes que aparece Outlook no e-mail. Então, nesse caso aqui, eu vou usar sobre o def e-mail.str, que é uma string, vou usar o .count Outlook. E no final eu vou usar um .sum de forma a somar esses valores iguais a 1, que são os valores que possuem o termo Outlook. Que aqui nesse exemplo a gente consegue ver que são 2. E é o resultado que a gente consegue ver aqui. E mais uma vez, até retomando na parte do lock or lock, vocês conseguem ver que a forma como o Pandas trabalha, ele envolve bastante até a criatividade, né? Que ele tem o str.count e .sum. Então vocês conseguem fazer muitas visões diferentes. Então aqui, agora eu vou usar o str replace. Então, def exemplo. Vamos supor que eu quero trocar o arroba pelo underline. Então aqui eu vou usar o def exemplo novo e-mail. Vai ser o def exemplo e-mail .str.replace. Vou trocar, no caso, para cada linha da coluna nova e-mail, trocar o arroba pelo underline. E a gente consegue ver isso ao aplicar essa função aqui. Além disso, a gente também trabalha com a forma que a gente trabalha com as datas no Pandas. Eu vou usar como exemplo esse data frame aqui simples que eu montei aqui no Excel na mão, né, que tem algumas colunas é uma coluna que tem CPF, CNPJ fictício que eu criei, data de compra e data de recebimento. Aqui a gente consegue ver com o exemplo datas.info que as colunas elas vieram na formatação correta, né? A coluna de CPF com o número e as datas de fato como datetime. Mas isso no Pandas não necessariamente acontece com perfeição. Às vezes vocês podem utilizar o pd.read Excel e aparecer como string. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer dependendo da base que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, eu vou subir o mesmo data frame, na qual eu propositalmente vou colocar todas as colunas como string, aqui. E depois de eu subir, só de subir as colunas de datas, vocês já conseguem ver que as datas já estão em formato estranho, né? Já está ano, traço mês, traço dia, espaço, hora, minuto, segundo. Está em um formato um pouco diferente, só de subir como string. Isso pode acontecer dependendo das bases que vocês estão subindo no Pandas. Vocês conseguem ver que está tudo como do tipo objeto. Uma forma de vocês trabalharem com isso, especificamente com números, nesse caso,
Para números, vocês podem utilizar o comando pd.toNumeric. Aqui eu estou tratando sobre a própria coluna de CPF e CNPJ. Vocês não conseguem ver nada, né? Porque de fato mantém o mesmo formato. Mas isso pode ser um ponto importante caso vocês vão utilizar, até no decorrer da aula, quando eu falar sobre merge, quando vocês vão fazer o cruzamento de data frames diferentes. Pode acontecer se vocês utilizarem como chave de cruzamento CPF e no primeiro data frame o CPF está como string e o outro está como inteiro. Isso pode ser um problema por exemplo, vamos supor que você queira cruzar apenas por inteiro. Nesse caso, você vai ter que trabalhar sobre uma das colunas o pd.numeric, que é uma forma eficiente de vocês fazerem isso. Tá. Vocês conseguem ver depois do info que ele já manda para int64. Tá. Agora, para trabalhar sobre as colunas, sobre as datas, vocês podem utilizar o comando pd.datetime, que é um comando que é bastante importante também no Pandas, principalmente se vocês quiserem fazer operações entre datas sobre os data frames que vocês estão trabalhando. Então, nesse caso, o formato do pd.datetime é o seguinte: eu vou, nesse primeiro exemplo, na coluna data compra, pd.datetime, ou seja, eu vou alterar a própria coluna data compra, eu não estou criando nenhuma nova, estou apenas trabalhando sobre o que já existe. Eu vou usar o pd.toDatetime, o data frame exemplo datas, data compra, vírgula, format, e esse formato esquisito. Apesar de ele ter uma cara estranha, ele faz algum sentido. De que forma? Sempre começa com esse sinal de porcentagem. O número que vocês estão trabalhando, então começa como ano. Ano é Y de year, que é ano em inglês. Traço. Porcentagem M, que é de mês. Traço. Porcentagem D, que é de dia. Dá um espaço. Porcentagem H de hora. 2 pontos. Tal como no data frame. Porcentagem M de minutos. 2 pontos, porcentagem S de segundos. Ou seja, basicamente, se vocês quiserem converter para um datetime de fato dentro do Pandas, é importante vocês verificarem isso. Caso a coluna, no cenário ideal, a coluna ela já sobe idealmente já como data, então vocês não precisam fazer esse tratamento, mas caso vocês precisem fazer isso, é importante utilizar esse comando pd.datetime. Então, agora que a gente já tem aqui o pd.datetime, a gente até pode já fazer algumas operações. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns CPFs com data de compra e data de recebimento. E aqui eu vou criar uma coluna chamada exemplos datas aging, ou seja, que é a diferença entre a data de recebimento menos a data da compra. Então, nessa primeira linha, eu recebi no mesmo dia que a pessoa comprou. Então é 0 dias. E aqui é de 5 e é assim sucessivamente. Então, vamos supor aqui, por exemplo, beleza, eu tenho 0 days, 5 days, e vamos supor que eu queira só um número. Vocês podem utilizar, nesse caso, o .dt.days. Vocês conseguem até ver que o .dt é especificamente para data, o .str para string. Né? E aqui é um exemplo bem simples, porque é um curso inicial de Python, mas vocês conseguem ver que indo atrás vocês conseguem fazer várias operações diferentes envolvendo datas no Pandas. Então aqui eu criei uma coluna chamada exemplos data aging 2, na qual ele pega o aging e ele só transforma o uso dt, o .dt.days, que é só um número que ele retorna. Tá. Aqui, e depois que eu já criei esse aging 2, eu posso até já trabalhar com algumas funções. Então, por exemplo, vou usar uma função de lambda de novo,
na qual ele vai retornar se essa venda foi feita a prazo, ou seja, se o aging 2 é maior que 0, ou se ela foi à vista, na qual o aging é igual a 0, ou seja, a data da compra é igual à data do recebimento. Então aqui o formato é igual. Eu estou trabalhando sobre aging 2, ponto apply, lambda x, a prazo, se para cada valor de x na coluna aging 2 do dataframe exemplos data for maior que 0. Caso contrário, vai ser à vista. Esse é o racional da fórmula. E o output é exatamente igual a gente está trabalhando. Bom, continuando agora, a gente vai para a parte do merge. O merge é a forma onde vocês fazem os cruzamentos dos dataframes que vocês estão trabalhando no Pandas. Então, para isso, a gente vai usar como exemplo dois dataframes que eu criei aqui. Um chamado tabela, cujos valores são as chaves A, B, C e D, valor e teste. E uma tabela 2 que também tem chave, valor e teste. Então, apesar de ele ter uma cara meio estranha, né, é um dataframe bem simples, na verdade. Você tem as chaves, os valores e os testes. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com essas duas tabelas e eu quiser ver, por exemplo, se quero ver quais são os valores que tem na tabela A que não tem, que tem na tabela 2. Né? Quero fazer esse cruzamento dessas duas bases. Nesse caso, eu estou fazendo pela coluna chave, né? Porque eu consigo ver que é uma coluna que tem nos dois. O formato é muito parecido. Por exemplo, tem a letra B e a letra D que tem nos dois. Tem alguns que estão na tabela 1 e tem alguns que estão só na tabela 2. Mas se eu quisesse identificar isso por uma quantidade maior de linhas nas duas tabelas e quiser estimar isso, vocês podem usar o left join. Nesse caso, o left join ele vai trazer exatamente tudo da tabela 1, cruzando com a base tabela 2. E como eu disse, como ele traz tudo da tabela 1, ele vai trazer, no caso, os valores que podem ou não existir na tabela 2. Nesse caso, pelo pd.merge. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada leftJoin, na qual é um pd.merge. Eu vou cruzar a tabela e a tabela 2. Comando how, eu quero fazer um leftJoin, ou seja, eu quero trazer tudo que tem na tabela 2, tudo que tem na tabela 1, cruzada com a tabela 2, trazendo os campos que coexistem ou não entre a tabela 1 e a tabela 2 por meio do campo chave, que é representado por esse argumento chamado on igual a chave. Então, após esse cruzamento, a gente consegue ver isso aqui. Todas as linhas são referentes à tabela 1, as colunas da tabela 1, chave valor 1 e teste. E os valores que ele encontra na tabela 2 são representados por essas colunas, né? Valor 2 e teste y, que aqui vocês conseguem ver que alguns ele encontrou, que foram, no caso, a chave B e D, tal como a gente viu aqui nesse exemplo. B e D que existem nas duas tabelas. Porém, nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver que tem uma coluna chamada teste, que tem nas duas. Né? E como eu não utilizei essa coluna como chave de cruzamento, vocês conseguem ver que ele vai aparecer esse teste underline x e esse teste underline y, que significa o seguinte: como a gente faz um merge e a gente está trazendo todas as colunas dos dois no final, dando prioridade nesse exemplo para a coluna da esquerda, né? Se existirem colunas com o mesmo nome nas duas, ele vai fazer a separação por esse underline x e por esse underline y. Por ser um nome não tão intuitivo, uma forma de vocês deixarem ele mais personalizado é usando, nesse caso, o argumento suffix, que aqui no caso vocês colocam o abre e fecha colchetes, representado por dois elementos. O primeiro, que é o elemento que, caso haja repetição das colunas, qual que vai ser o nome da esquerda e qual que vai ser o nome da direita.
Então nesse caso aqui vai ser, sei lá, eu coloquei aqui como esquerda e o outro coloquei como direita. Então, sei lá, posso colocar, sei lá, tabela esquerda. E aqui eu posso colocar tabela direita. E aqui, vocês conseguem ver que aqui já tem um nome que ele faz exatamente igual o primeiro, a mesma coisa, só que de uma forma mais visual, né? Aqui tem um underline X e aqui tem um tabela esquerda, tabela direita. Uma coisa mais clara. Além disso, caso vocês façam um merge com dois dataframes muito grandes, em termos de quantidade de linhas, para vocês não se perderem e ver qual foi o resultado desse cruzamento, existe um outro argumento chamado indicator que é muito importante, que é bem legal, porque ele traz esse retorno aqui. O que ele faz? Ele cria uma coluna chamada underline merge, na qual ele referencia para cada linha após o cruzamento sobre o que aquela linha se refere à base. O left only significa que ele só tem na primeira tabela, que no caso é a chave A. Isso é verdade, porque se a gente olhar de novo os dataframes originais, na tabela 1, a linha referente à chave A só existe na primeira tabela, na segunda ela não existe. Ou seja, no underline merge ele vai ser representado pelo left only. Agora, se a gente tem o both, por exemplo, significa que ele tem de fato nas duas, que nesse caso é tanto a chave B quanto a chave D, que é o que existe nas duas. Além disso, outro ponto importante, né, eu fiz um cruzamento aqui por chave igual pela coluna chamada chave. Necessariamente as colunas que você quer cruzar não precisam ser o mesmo nome. Caso sejam nomes diferentes, vocês podem utilizar esse argumento left on e right on. Então, por exemplo, aqui eu peguei eu criei um data frame muito parecido com o original. Só que aqui tem a coluna-chave e aqui a coluna-chave 2. Se eu quisesse fazer esse mesmo cruzamento com nomes diferentes para as duas colunas, eu utilizaria o left on para a chave, fazendo um left join, e o right on significa a coluna referente à tabela da direita, que nesse caso é a chave 2. E o cruzamento em si, ele é exatamente igual. Tá. Além disso, sobre os cruzamentos, vocês conseguem utilizar outras formas de join. Inner join, ele basicamente faz um cruzamento puro das duas. Ele faz um cruzamento das duas, na qual ele só traz as linhas que retornam nas duas tabelas. Aqui eu estou usando as mesmas tabelas que antes. Por isso, o inner join ele só vai retornar as linhas das chaves B e D, porque elas só existem nas duas. São as duas linhas que apenas existem nas duas tabelas. É por isso que no inner join ele vai tornar só isso. E o right join, ao contrário do left join, ele vai trazer tudo o que vem na tabela da direita, trazendo as linhas que existem nas duas e as linhas que apenas existem na tabela da direita. Nesse caso aqui são as chaves E e F. E o full join no caso aqui, a gente faz um cruzamento nesse caso por chave, mas nesse caso a gente traz tudo, né? A gente traz o que existe apenas na esquerda, o que existe nos dois e o que existe só na coluna na tabela da direita, na tabela 2 no caso. Por isso que a quantidade de linhas ela é maior do que as outras, porque ele cruza por chave e ele traz tudo no final. Bom, continuando, uma parte que eu acabei esquecendo de citar também na continuação da aula é a parte de agrupamento de dados, na qual agrupamento de dados ele é um conceito que é bem importante no Pandas, que é uma coisa que já existem em outras linguagens de programação, como o SQL, e também em alguma medida com o Excel também com as tabelas dinâmicas, na qual os agrupamentos de dados consistem
consiste em vocês definirem uma coluna ou mais colunas como agrupamento desses dados, ou seja, eu quero agrupar sobre uma categoria. E sobre essa categoria que eu estou agrupando, eu quero fazer operações. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu criei um data frame com chave e valor A, B e C e com alguns valores aqui que eu defini. Que ele vai ter esse chave igual a A, valor igual a 0, B igual a 5. Se eu quisesse ir aqui, quando a gente fala de agrupamento de dados, significa que eu quero selecionar uma coluna para agrupar. Nesse exemplo simplificado, eu estou agrupando pelo DataFrame exemplo 2 pela chave. E no caso, os valores que eu quero trabalhar. Nesse caso, o que eu estou trabalhando é o valor, especificamente. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou somando, ou seja, eu estou agrupando por chave e somando os valores da coluna valor respectivos a cada chave. Ou seja, eu vou pegar a chave, vou pegar todas as linhas cujo valor é igual a A e vou somar os valores dessa chave igual a A. Então, no caso, o A vai ser igual a 15. Porque aqui são vários valores, né? Eu usei só aqui é o exemplo 2.head. O B vai ser igual a 30. O C vai ser igual a 45. E assim segue. Então, a gente vai pegar para chave A, vai ser igual a 15, que é 0 mais 5 mais 10, vai ser 15. Ele está agrupando por chave e está somando os valores dela. Inclusive, na lista de NumPy, na parte de desafio, quando a gente utilizava no desafio para calcular operações sobre média, sobre contagem, naquele exercício lá dos passageiros, sobre determinadas colunas conforme o desafio pedia, aquilo que a gente fez no NumPy é basicamente um group by. Por essência é a mesma coisa. Só que no NumPy ele tinha uma cara um pouco mais chata, uma coisa meio diferente, meio estranha. Enquanto que no Pandas, o group by, apesar de também ser um pouco diferente, né, o racional por trás ele é bem intuitivo. Né? É sempre o data frame que vocês estão trabalhando, o group by, as colunas que vocês estão agrupando, os valores que vocês estão trabalhando e a operação que você quer desejar fazer. Lembrando que vocês podem agrupar um ou mais colunas e vocês também podem trabalhar com um ou mais colunas e vocês também podem trazer um ou mais funções, não é só soma. Vocês podem colocar soma e média, soma, mediana, máximo e mínimo. Vocês podem colocar várias opções aqui. Então aqui eu peguei um data frame aqui do Seaborn chamado Tips, que é uma coluna que tem o Seaborn, para quem não sabe, é uma biblioteca de visualização de dados no Python. E aqui a gente também vai mostrar alguns exemplos de group by e pivot table depois. Então aqui total bill é o total da conta, tip é o valor da gorjeta, o sexo é o sexo da pessoa, se a pessoa é fumante ou não, dia da semana, se é um almoço, janta, café da manhã, e o size, né, o tamanho, acho que da família, né, quantidade de pessoas referentes àquela conta de 16,99, por exemplo. Então, por exemplo, como eu disse antes, eu posso usar um ou mais colunas para agrupar. Então, nesse exemplo aqui, eu estou agrupando por dia da semana, se a pessoa, pela coluna smoker, ou seja, se a pessoa é fumante ou não, e agrupando por dia e se a pessoa é fumante ou não, eu estou calculando o somatório da conta, ou seja, qual que é o valor total gasto das contas por dia e por pessoa, ou se a pessoa é fumante ou não. Então, por exemplo, aqui entenda-se que Thursday, se não me engano, em inglês é quinta-feira, se não me engano. Então significa que Thursday é na quinta-feira. Se a pessoa for fumante, o total, o somatório das vendas, vamos assim dizer, é 326,24. Caso a pessoa não seja fumante nas quintas-feiras, né, o somatório total, né, vamos lá, vamos por sei lá, o faturamento total, vamos assim dizer, nesse dia, quinta-feira específico,
Mas quinta-feira, ou seja, para todas as quintas-feiras, né? Aqui não tem uma coluna de data, significa que para todas as quintas-feiras o total de faturamento de pessoas não fumantes é de 770,09. Para sexta-feira, o total de faturamento de pessoas fumantes é 252,20. Caso contrário, o total de receita é de 73,68. É assim que é o racional por trás do Group By. Como eu disse antes também, vocês podem colocar também várias colunas de agregação. Né? Nesse caso aqui, eu usei só o ponto, função, abre e fecha parênteses. Como são várias, nós podemos usar o ponto AGG, que é o aggregate. E aqui, entre colchetes, dentro do parênteses, as funções que vocês querem trabalhar. Então, aqui nesse caso aqui, eu estou agrupando mais uma vez por dia se a pessoa é fumante ou não. O total da conta. E aqui eu posso trazer algumas estatísticas a mais, como soma, média, que é total de faturamento, a média do faturamento, a quantidade total de vendas entre aspas, né? Vendas realizadas por pessoa, se a pessoa é fumante ou não, naquele dia da semana. Então aqui vocês conseguem ver alguns resultados. Então, por exemplo, aqui no Sun, ele já aparece no primeiro, né? Que é exatamente igual aqui. Além disso, também traz as colunas de média e de contagem. Então, por exemplo, eu tenho em média 19, quinta-feira se a pessoa é fumante. Total de 17 contas foram feitas, né? 17 vendas foram feitas na quinta-feira se a pessoa que é fumante. Esse é o racional por trás dessa agregação. Então aqui eu posso também trabalhar sobre colunas diferentes, né? Aqui eu estou só agrupando nesse caso por dia da semana, o total da conta e o total da gorjeta, e eu estou fazendo uma soma. Então, por exemplo, na quinta-feira eu tive um total de um faturamento de 1.096 e gorjeta de 171,83. Na sexta eu tive um total de vendas, sei lá, de 325,88 e um total de gorjeta de 51,96 e assim segue. Porém, uma forma até mais simplificada do Group By é vocês usarem o Pivot Table. Porque, por exemplo, aqui já começa a ficar uma coisa um pouco mais estranha, né? O racional, como eu disse antes, ele é igual. Vocês podem colocar uma ou mais colunas para agregar, uma ou mais colunas para vocês trabalharem sobre as funções que vocês querem utilizar, que podem também ser uma ou mais funções. Mas se vocês querem uma outra forma de vocês também trabalharem com isso, uma forma mais contida também, é o Pivot Table. Então, por exemplo, aqui no index, o formato do Pivot Table ele é parecido com o Group By. Nesse caso, nós usamos o data frame, exemplo 3.pivot table. Index significa as colunas que eu estou agrupando, ou seja, essa parte aqui que está entre parênteses. Isso seria o index no pivot table. O values, nesse caso, são as colunas que vocês estão trabalhando. Nesse caso, pode ser, por exemplo, o total bill, por exemplo. E o AGG func, a contagem, a função que você está trabalhando naquele pivot table. Então, por exemplo, aqui eu faço uma contagem pura. Além disso, nós podemos também, tal como no Group By, utilizarmos mais colunas sobre os argumentos no Pivot Table. Então, por exemplo, eu estou refazendo esse mesmo código aqui no Group By. Deixa eu só rodar de novo o exemplo 3. E aqui
eu fiz aquele mesmo exemplo com o Group By, vocês conseguem ver que ele é igual com o Pivot Table, né? O index, as colunas que eu estou agrupando, por dia se a pessoa é fumante ou não, os valores que eu estou trabalhando, que é o total da conta, total bill, e as funções de agregação, que é soma, média e contagem, né? que eu usei no AGFunk, no Pivot Table. E no geral o racional, mais uma vez, é um caráter bem introdutório. Os pivot tables também podem ser mais complexos, existem outros argumentos que também são utilizados no pivot table, mas por ser um curso de caráter introdutório, a gente vai passar assim, o racional bem por cima sobre o group by como um todo. Bom, e na parte final da aula, agora a gente vai falar um pouco sobre o diff e o PCT Change. Né? O diff e o PCT Change, eles basicamente são métodos que vocês trabalham especificamente voltados para variações que vocês querem trabalhar, variações numéricas. Então, para esse exemplo aqui, eu vou pegar da biblioteca Yahoo Finance, né, as ações da Apple do último mês. Então aqui eu usei o import Yahoo Y Finance as YF. Estou pegando YF.ticker, né, ação AAPL, que são as ações da Apple na bolsa de Nasdaq. Eu vou atribuir essa variável à ação Apple. E aqui eu estou pegando o histórico da ação da Apple na bolsa de Nasdaq no período de um mês. Eu estou atribuindo essa variável Apple. Não é muito o caráter do vídeo falar muito sobre especificamente essa parte, mas você vê que ele tem uma cara meio estranha, tal. Mas como a questão é mais só sobre o diff PCT Change, vou pular um pouco essa parte, mas aqui eu basicamente faço um tratamento aqui para deixar uma coluna mais intuitiva, uma tabela mais intuitiva. Aqui eu pego, primeiro eu tiro o index, né? Vocês conseguem ver que ele define como index a data, né? Diretamente aqui no Yahoo Finance. Mais uma vez assim, né? Vou passar bem por cima. Eu vou pegar aqui no caso só a coluna da data né, do pregão na bolsa naquele dia e o preço de fechamento. Vou renomear as colunas. Eu vou usar o dataframe.rename columns, né? Date igual a data e close igual a preço de fechamento. Vou pegar aqui as datas aqui, vou resetar o index, transformar em coluna também, e deixar a coluna no pd.datetime. E aqui o preço de fechamento. E aqui vamos relembrar um pouco, né? O diff, basicamente, de uma forma geral, ele calcula a subtração entre um elemento e o anterior sobre uma mesma coluna de um data frame. E o PCT Change ele calcula essa mesma variação do diff, só que em um formato percentual. Então, por exemplo, aqui eu tenho as datas da ação da Apple, dia 22 do 10, 23 do 10, 24 do 10 e os seus preços de fechamento. A gente consegue utilizar o ponto diff para fazer uma variação de quanto variou o preço do fechamento da ação em formato diário da ação da Apple. E para isso, a gente usa simplesmente o método .diff, de uma forma bem simples, né? Então, criei uma coluna chamada variação diária diff. E aqui o que ele vai fazer? Ele basicamente está comparando a linha 1 menos a linha 0. E a linha 2 menos a linha 1, que vai estar na coluna variação diária diff. Então, é por isso que na primeira linha da variação diária diff, a linha ela é vazia, ele é um none. Porque ele seria... Porque a gente não tem um valor anterior a 0 aqui nesse data frame, ele é o primeiro. Então o que ele faz? Ele vai no segundo, que é 230,56. 5006. É o que ele faz aqui, o diff. Ele calcula 230 menos 235, que vai dar menos 5,09. Depois, na linha 2, ele vai calcular 230,31 menos 230,56, que é uma diferença de 0,18. Ou seja, ele é basicamente uma subtração pura, né? Uma variação diária absoluta de 1 menos o anterior. Além disso, no diff vocês também podem usar
um argumento chamado periods, né, que é igual a, nesse caso aqui eu usei igual a 3, porque no diff, a princípio, eu mostrei um exemplo de variação diária, que é quando você não coloca nada no diff, ele simplesmente compara com a linha anterior. Mas vamos supor que eu queira comparar, por exemplo, a linha 3 com a linha 0, e não a linha 3 com a linha 2, ou seja, com a linha anterior, e sim com 3 linhas acima, e não com uma linha acima. Vocês conseguem definir isso pela variável periods aqui. Então aqui, o que eu fiz? Eu usei o apple.tail, eu plotei as linhas mais recentes aqui. Então, deixa eu só rodar a parte do código aqui. Eu defini isso pela variável diária diff, variação diária diff2. Apple preço fechamento ponto diff períodos igual a 3. Então o que significa? Ele vai comparar 1, 2 e 3. Que aqui no caso vai ser o 228,52 menos o 228,02, que no caso é 0,5. Aqui. 28,02. Tá, o 0,5. Ou seja, ele compara uma, duas, três linhas acima definida previamente pelo período igual a 3. É isso que você faz com diff, ou seja, ele é uma subtração pura de acordo com a linha anterior, a linha que você quer definir. Por definição, ela define a linha anterior. Se vocês quiserem definir linhas acima, vocês usam o periods. Agora o PCT Change, ele basicamente faz exatamente a mesma coisa, só que uma variação diária. Só que em formato percentual. Né? Então, no caso aqui, eu fiz uma variação diária percentual. Então, por exemplo, na diff ele faz uma subtração pura. No PCT Change ele faz essa variação só que em formato percentual. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a ação da Apple, na bolsa de Nasdaq, dá um F5 aqui, ela fechou 228,52. O preço de fechamento no dia 21 de novembro é 228,52. O diff, né, a diária aqui, que é o periods igual a 0, menos 0,47, 0,48, né, bem aproximado, 0,48 aproximadamente. E ela caiu aproximadamente 0,21%, né, que é o 0,002096, ou seja, aproximadamente 0,21%. Então, de uma forma geral, esse é o persistent change, né? Ele funciona muito parecido com o diff. Períodos, mesma coisa. Se quiser fazer uma variação, não com o dia anterior, mas com 3 linhas acima, né? 3 períodos antes, pode ser dia, pode ser ano, pode ser trimestre, depende com o data frame que você está trabalhando. Né? Porque nesse exemplo aqui eu puxei para Apple para um mês. Mas de forma geral é isso. Foi uma aula bem longa, porque a biblioteca Pandas ela é bem importante, tem bastantes ramificações e, mais uma vez lembrando, por ser uma biblioteca bem ampla, a gente só dá uma passada bem geral sobre a biblioteca e tem com certeza pontos mais importantes, outros pontos que também são relevantes sobre Pandas. E apesar de ser um conteúdo denso, a gente sempre está disponível para tentar responder as dúvidas da melhor forma. Então, acho que é isso. Obrigado, valeu e até a próxima.